De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz, estamos começando mais um programa da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. Fiquei uns dias de férias aí no mês de julho, voltando agora para começar agosto da melhor maneira possível, que esse tempo que Deus tem nos dado aí para caminhar, para produzir, né, seja um tempo bom, um tempo de ganho. E a Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo agora em contagem regressiva para a comemoração dos 120 anos de história, 120 anos de evangelização em Nova Friburgo, e nós vamos ter no mês de setembro uma programação recheada com muita coisa boa para a gente fazer aqui, e ao longo desse mês de agosto eu vou estar compartilhando e convidando todos vocês para estarem participando conosco aqui desse tempo, desse momento de celebração pelos 120 anos da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, chama o teu amigo, chama o teu vizinho, fala para aqueles que gostam da palavra de Deus, que está começando o programa Graça e Paz. Como sempre, nós começamos o nosso programa orando, pedindo a Deus para abençoar as nossas vidas. Eu quero orar por você nesse momento que se encontra precisando de uma ação de Deus, se encontra perdido, desorientado, você que precisa de uma direção clara para decisões a serem tomadas, você que precisa de uma porta se abrindo, você que se encontra com a sua saúde necessitada de uma recuperação, você que crê que Deus pode mover o céu, pode mover a terra e pode alcançar você e a sua família. Você que tem filhos que precisam de uma ação de Deus, de uma intervenção de Deus na vida deles. Você que precisa ver o Senhor agir na vida da sua família, do seu casamento. Eu quero orar por você. Eu quero colocar a nossa querida cidade. Eu quero orar para o nosso país ser um país melhor. Agora, nesse segundo semestre, nós temos eleição presidencial para senador, para deputado estadual e federal. Queridos, um tempo de reflexão sobre a nossa vida. Como eu sempre faço aqui no programa Graça e Paz há 6 anos, quando nós chegarmos perto da eleição, nós vamos estar ministrando algumas palavras sobre política, vamos estar ministrando um pouco sobre princípios, tentando fazer a nossa contribuição para que a nossa votação seja coerente, seja baseada na fé. Então nós vamos orar por tudo isso agora. Eu queria que você me acompanhasse nesse momento de oração. Oremos ao Senhor. Deus, muito obrigado por poder, nesse canal de televisão, ó Deus, alcançar vidas, corações. Quantas pessoas, ó Deus, eu tenho alcançado nessa cidade, seja, ó Deus, pela TV ou pela internet, onde não há limites de alcance, Senhor. Quantas pessoas têm ouvido a Tua palavra, quantas pessoas têm, ó Deus, juntado o coração comigo nesses momentos de oração. Ó Deus, eu quero orar para aquela pessoa que precisa de Ti nesse momento. E a questão é, quem não precisa de Ti, Senhor? Todos nós temos os nossos momentos, as nossas crises, todos nós temos a nossa dependência de Ti. Em alguma área de nossas vidas, quem sabe em tantas áreas, nós somos carentes, ó Deus, e precisamos de um Senhor, de um Salvador. Eu quero orar por aqueles pais, ó Deus, que veem os seus filhos passando por problemas de várias naturezas. Ajuda, consola, dá direção para esses pais. Senhor, aquelas pessoas que se encontram em momentos de depressão, ó Deus, que o Senhor possa cuidar da mente e do coração. Ó Deus, nos ensina a ser gestores da nossa própria emoção. Ó Deus, mas que o Senhor controle a nossa emoção também. Que a nossa emoção esteja, ó Deus, submetida ao senhorio da Tua palavra. Deus, te pedimos para aqueles que precisam de um abrir de portas para a sua vida financeira, para a sua vida profissional. Abre portas, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, ministra o Teu bálsamo na nossa saúde, Senhor. Ó Deus, na gestão pública da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Oramos por isso. Oramos, ó Deus, por aqueles que precisam tomar decisões e não sabem como e nem por onde começar. Te pedimos, ó Deus,
para que o Senhor nos ajude a lidar com os nossos problemas, com os nossos anseios, com as nossas questões, Senhor. Tenha misericórdia da nossa vida. Ó Deus, eu quero colocar a cidade de Nova Friburgo nas Tuas mãos. Abençoe todas as igrejas, todos aqueles que creem em Ti. Abençoe aqueles que ainda não Te conhecem, para que possam Te conhecer. Ó Deus, que a Tua mão se estenda de maneira poderosa sobre a nossa querida Nova Friburgo. É a oração que nós Te fazemos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. A palavra do Senhor nos chama a reconhecer o nome que está acima de todo nome. O nome ao qual todo joelho se dobra diante dele, o nome que toda língua confessará no último dia, né? Que todos os olhos verão, que todos os ouvidos ouvirão, né? E dessa maneira o mundo se renderá diante desse nome, né? Eu quero compartilhar com você uma bela canção que fala sobre quão lindo o nome é, o nome de Jesus, que você possa conhecer esse nome, né? E essa canção, ela prepara o nosso coração para a palavra que eu vou ministrar no próximo bloco. Hoje eu quero falar sobre Romanos 12, né, trazendo uma visão um pouco mais aprofundada sobre esse texto tão conhecido, né, sobre a renovação da nossa mente. Será que você entende o que é uma mente renovada no Senhor? Será que você compreende isso de verdade? Então, acompanhe essa canção. Logo após nós vamos a um breve intervalo e voltamos aqui para meditar a palavra de Deus aqui no Graça e Paz. Deus te abençoe. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Como eu amo esse nome, outro nome não há. Eu adoro esse nome. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama
paz de Cristo é especial. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz. Estamos de volta com o programa da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo e agora eu quero compartilhar com você a palavra do nosso Deus. Esse é o momento mais importante. É uma bênção nós podermos ter um tempo, ter um canal, ter um programa comprometido com uma exposição fiel das Sagradas Escrituras. O desejo do meu coração, desde que nós começamos esse programa, é que essa pequena porção da palavra que é meditada, que é refletida aqui, ela possa entrar de maneira poderosa na sua mente, na sua vida, trazendo reflexão, trazendo uma aplicação prática da palavra de Deus para a sua vida. E a Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo, ela tem buscado esse ponto, a excelência na exposição das Sagradas Escrituras, como carro-chefe da nossa igreja. A nossa igreja procura ter excelência em tudo que ela faz, mas o nosso foco, o nosso centro, a nossa visão e missão, ela está alicerçada em compartilhar da melhor maneira possível a palavra de Deus, com espiritualidade saudável, com intelectualidade capaz e com uma direção prática de Deus para a nossa vida. Então, se você quiser conhecer mais o Ministério da Igreja Presbiteriana Central, nessa busca por compartilhar a palavra de Deus, você pode fazer uma visita à nossa igreja. A nossa igreja fica na rua Oliveira Botelho, número 15, no centro, na rua ali, perpendicular ali, paralela a Alberto Brown, fácil de chegar, rua Oliveira Botelho. Ou se você quiser conhecer a nossa igreja através dos nossos cultos online, todos os nossos cultos dominicais são transmitidos a partir das 19 horas nos domingos. Então você pode assistir os nossos cultos e as nossas pregações estão todas disponibilizadas no nosso canal no YouTube, no canal da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. Se você entrar no YouTube e acessar o canal da igreja, a Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo, você vai assistir todas as nossas pregações, e constatar em loco que nós temos um compromisso muito sério com a exposição das Sagradas Escrituras. Amém? Então, o texto que eu quero compartilhar com você hoje se encontra aqui, em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Que Deus possa nos abençoar. Então fique atento à leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Falar sobre a renovação da mente não é uma coisa nova, É um versículo muito conhecido, é um texto bastante conhecido pelos cristãos e até muitos não seguidores do Evangelho já ouviram de alguma forma essa palavra. Entretanto, eu creio que existe uma subutilização desse texto. Eu penso que existe uma subcompreensão da amplitude desse texto. Muitas vezes nós fazemos isso não só com esse texto, mas com vários outros textos da Palavra de Deus, trazendo assim uma subcompreensão do Evangelho, não só dentro das nossas igrejas, mas dentro da nossa própria sociedade. Não é incomum
nós vemos muitas pessoas aí tendo uma percepção subcompreendida ou mal compreendida das Sagradas Escrituras, né? Por quê? Porque muitas vezes nós permanecemos na superficialidade textual, né? Nós ficamos só no que parece estar disponível através da palavra, mas não nos aprofundamos ao contexto, não nos aprofundamos à intenção original do autor, né? Às vezes nos falta ferramentas e a própria vontade de nos aprofundar no texto, e aí quando nós pegamos o texto de maneira superficial, nós acabamos tendo uma subcompreensão ou uma subutilização daquilo que a palavra de Deus nos concede, né? Paulo, quando fala sobre renovar a mente, ele não está simplesmente trazendo uma ideia de que você precisa se tornar um cristão. Eu virei um cristão e agora a minha mente é transformada. Se você for parar para pensar aqui, não é isso que ele está dizendo. Até porque ele diz que essa renovação da mente, ela precisa vir não para os de fora, mas Paulo está escrevendo para uma igreja. Ele está olhando para uma igreja e identificando que existem pessoas ali que creem em Cristo, que estão dentro da igreja, que estão vivendo uma vida culturalmente religiosa, entretanto, ainda não desenvolveram uma renovação de mente. E, por consequência, não experimentam qual boa, perfeita e agradável é a vontade do Senhor. E para a igreja, querido, é muito fácil. Ser cristão é uma outra coisa. Viver o cristianismo, a essência do cristianismo, é uma outra coisa. Infelizmente, a nossa vida religiosa ela está alicerçada em aspectos culturais da religião. Subcompreendemos, subutilizamos as Sagradas Escrituras. Não entendemos o que muitas vezes nos é compartilhado, né? Paulo roga. Ele começa esse capítulo rogando, ou seja, fazendo um pedido, solicitando veementemente que haja uma transformação dos irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos. Ele não está falando com quem está fora. Ele não está falando com quem não crê. Ele está falando com quem crê. Havia uma apatia, havia uma inércia, havia uma timidez naquela igreja que os impedia de apresentarem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E Paulo usa uma expressão aqui, que é o vosso culto racional. Infelizmente, a espiritualidade nos nossos dias, no cenário religioso, evangélico presente, muitas vezes ela é mensurada em uma contrapartida à racionalidade. Muitas vezes a espiritualidade ela é divorciada da intelectualidade ou, por que não dizer, da racionalidade. Nós queremos mensurar muitas vezes a nossa espiritualidade apenas a partir do metafísico, ou seja, a partir daquilo que se experimenta, aquilo que está além, que transcende o entendimento. Então, quanto mais, menos racional você é, me permita fazer assim, esse comentário, quanto menos racionalidade, parece que mais espiritualidade nós temos. Quanto mais inconsciente, quanto mais você foge à racionalidade, mais você talvez é tido como espiritual. E, querido, isso não é cristianismo. Isso não está na Bíblia. Você não vai ver a igreja progredindo em transe. Parece que a igreja vive em transe hoje. Parece que a igreja entende que o transe espiritual ou a inconsciência racional é sinônimo de espiritualidade. E não é. Eu não estou dizendo que você não possa ter os seus momentos de experiência com Deus. Pelo contrário, você tem que ter. Mas isso é uma coisa muito pessoal. Você não vai para a igreja para entrar em transe, você não vai para a igreja simplesmente para ficar em uma inconsciência, em uma inércia, e a igreja não progride, a igreja não evolui. Nós somos tantos no Brasil hoje que fazemos tão pouca força. Nunca fomos tão numerosos.
Entretanto, nunca fomos tão irrelevantes como temos sido na nossa geração. O que está acontecendo com o nosso evangelho? Uma frase que eu estive meditando e vi num congresso que eu tive, num encontro da ABU, da Aliança Bíblica Universitária, esses dias, foi uma frase que eu postei no meu Instagram e achei muito interessante. Nós precisamos ter uma fé que pensa, né? Uma fé que pensa e uma razão que crê. Não tem como divorciar a fé de razão. E Paulo aqui usa a expressão culto racional. Isso não quer dizer que nós estamos aplacando ou diminuindo o Espírito Santo, pelo contrário, mas nós estamos tentando entender como ele funciona e como ele se potencializa na nossa vida. E o Espírito Santo, ele não vem sobre você, ele não derrama sobre você para que você fique em transe na igreja, para que você fique tendo experiências tão somente empíricas, experiências tão somente metafísicas ou transcendentes. Mas o Espírito Santo vem sobre você para que você possa progredir, para que você possa impactar a tua sociedade, para que você possa pregar e mudar a tua sociedade, ou pelo menos, se você não pode mudar a sociedade, muda a tua casa. Se você não pode mudar a tua casa, muda pelo menos a tua vida. Faça com que a tua vida faça sentido, não só para você, mas para quem olha para você. John Wesley, ele pregava o evangelho em Londres, na Inglaterra, no meio da Revolução Industrial, onde o capitalismo florescia de uma maneira incontrolável e os valores e os direitos dos trabalhadores dentro daquela explosão capitalista ainda não estavam empenhorados e ainda não estavam em vigor, né? E os funcionários, os trabalhadores, os operários dessas empresas que explodiam nesse boom capitalista de produção trabalhavam uma longa jornada, não tinham direitos, tinham salários de fome. John Wesley pregava o evangelho dentro dessas empresas, os patrões se convertiam e davam direitos, não por lei, mas por consciência. O que é isso? É o evangelho entrando e mudando a sociedade. É o evangelho entrando nas comunidades e aplacando a violência. É o evangelho entrando dentro da zona urbana e reorientando os valores da nossa sociedade. Mas parece que quanto mais nós crescemos, menos nós nos transformamos. E o problema é que a transformação do mundo afeta a vida da igreja, a vida dos cristãos. E nós somos devidamente afetados por esse século. E quando Paulo olha para a igreja de Roma e vê como que a igreja de Roma está afetada, está influenciada pela cultura pragmática romana que imperava naquela época, havia alguns bordões entre os romanos, entre eles um que Paulo trabalha em uma outra carta que ele escreve, quando ele diz: todas as coisas te são lícitas, porém nem todas as coisas te convêm. Paulo não está dizendo que todas as coisas são lícitas, porque nem tudo nos é lícito. Mas havia um bordão romano que dizia: aos romanos tudo é lícito. E essa cultura que o romano podia fazer o que ele quisesse porque ele era romano, ele era a nação mais poderosa, era o exército mais poderoso, era a nação mandatária do mundo. Isso trazia a ele a consciência de que ele era senhor sobre tudo, inclusive sobre as suas vontades e sobre o seu querer. Ao romano tudo é lícito. E isso, interessantemente, estava influenciando a igreja. A igreja até queria conhecer Cristo, a igreja até queria ser religiosa, mas ela ainda estava influenciada por esse pensamento de que tudo para eles era lícito. Eu sou crente, mas eu posso fazer o que eu quiser. E Paulo fala: nem tudo te convém. E aí ele pede que haja compreensão, porque sem compreensão não há transformação. Religião sem compreensão, ela não te transforma, ela só te massifica, ela só te amolda a uma cultura. E o que nós não precisamos, queridos, é de cristãos amoldados a uma cultura, moldados a uma tendência cultural que impera nas nossas igrejas. Não precisamos de crentes
que estejam dentro de um contexto modal, só moda. Mas nós precisamos de crentes reacionários, cristãos que fazem diferença aonde estão. Acredito muito nesse evangelho. Acredito muito nessa palavra que transforma a nossa vida, que impacta a nossa mente, que faz marcas indeléveis na nossa vida, que faz da nossa igreja uma igreja relevante onde quer que nós estejamos. Mas é preciso que haja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício vivo para Paulo é alguma coisa diferente daquilo que nós vemos a igreja fazendo, a igreja do primeiro século, ou quem sabe o povo de Deus no Antigo Testamento. Um sacrifício que não custava nada. Um sacrifício que tinha um preço muito pequeno. Expiar os seus pecados com a morte de um animal que não tinha nada a ver com isso. Davi passa por uma situação muito semelhante a essa. Deus pede a ele um sacrifício, ele vai até a eira de Ornã e chega lá na eira de Ornã, onde hoje está construída Jerusalém. Ele chega lá no Monte Sião, que é o lugar que viria a ser o Monte Sião, e ele tinha que fazer um sacrifício ali, e aquela terra pertencia a um homem chamado Ornã. E quando Ornã vê o rei, ele se prostra e diz: meu rei, o que você quer? Eu quero fazer um sacrifício aqui. Senhor, eu te dou o boi, eu te dou a lenha, eu te dou tudo para o Senhor fazer um sacrifício. E Davi disse: não, eu quero pagar. Eu vou pagar o boi, eu vou pagar a lenha e eu vou pagar a terra. Porque eu não quero prestar a Deus um sacrifício que não me custe nada. Nós temos dado sacrifícios para Deus que na verdade não nos custa nada, ou então nos custa muito pouco. Temos dado sacrifícios mortos para Deus. Sacrifícios que não são sacrifícios. Evidentemente, nós estamos na nova aliança. Você não precisa ir lá matar um animal para expiar o teu pecado, porque Cristo fez isso por você uma vez por todas. Mas nós somos chamados a sacrificar muitas coisas da nossa vida em prol do Evangelho de Cristo. Contra esse mundo. A contramão desse mundo. E nós precisamos então fazer esse sacrifício vivo, santo. O que é um sacrifício santo? É sem pecados? Não. A palavra santo não significa sem pecado. A palavra santo do grego hagios significa separado. Nós temos que ser separados para Deus a despeito do nosso pecado, a despeito da nossa inclinação ao erro, a despeito das nossas falhas, das nossas limitações, que temos muitas. E agradável a Deus. Agradável a Deus não é aquilo que te faz bem, mas é aquilo que faz bem para Ele, ainda que te faça mal. É aquilo que cumpre a vontade dEle, ainda que contraria a sua. Será que nós estamos preparados para isso? E por fim, querido, eu quero desafiar a sua vida a não se conformar com esse século, a saber dizer não, a querer ser diferente, a querer olhar para essa palavra aqui e renovar a sua mente a partir dela. Não renove a sua mente através de culturas religiosas. Não renove a sua mente através de modas cristãs. Não renove a sua mente, a sua vida, através de movimentos pragmáticos dentro da igreja. Eu acho que eles são bons, eles têm a sua função, mas o que deve renovar a sua mente é a palavra de Deus. Permita que ela seja lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Permita que ela seja a bússola que te guia por esse terrível deserto, por esse vale, por essa selva de pedra e de pecado que nós vivemos. Tenha coragem para ser diferente. A igreja de Roma se levantou como uma contramão no mundo. A igreja de Roma se levanta como um discurso poderosíssimo a toda perseguição e a toda diferença que o mundo fazia ao cristianismo. Sabe qual foi o resultado disso? O próprio Império Romano teve que se render ao cristianismo, porque ninguém pode frear mentes transformadas. Ninguém pode frear ideias transformadas pela palavra. Ninguém pode parar um movimento que é transformado pela palavra de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida. Uma boa caminhada, uma boa semana, transformados pela palavra de Deus. Fique com o nosso Senhor, graça e paz.
de coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.